Eu sei que tem muitas pessoas nos assistindo pela internet, mas eu quero mandar um beijo especial para Cristiane, lá de Salvador. Estava conversando com ela agora. E eu soltei agora para todas as pessoas ligadas comigo no WhatsApp. Startei o congresso de julho, 24 a 28 de julho. Aí ela falou assim: quem sabe julho eu vou te dar um abraço. Você vai, em nome de Jesus. Amém? Marisol, acho que podia sentar aqui do lado do Tiago, né? A Marisol, ela é apóstola, é outro nível, né? Apóstola é outro nível. Irmãos, ontem, hoje, amanhã, quarta, e até o Espírito guiar, nós estamos ministrando sobre um tema muito importante. Eu falo e você repete: aprendendo a passar a transição em fé, sem perder a esperança. Eu sinto que nós estamos sendo transicionados. Eu sinto que, literalmente, cada pessoa que é ligada no meu espírito está desfazendo acampamento, colocando o tabernáculo no ombro e marchando debaixo da nuvem. Só ministra no tabernáculo quem carrega o tabernáculo. Você quer ministrar no tabernáculo? Então carregue o tabernáculo. Sinta o encargo, sinta o peso da glória de Deus nessa visão na sua vida. E Deus vai te usar, meu irmão, não apenas para receber, mas principalmente, tudo que você receber vai ser em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Então, eu, se fosse você, não perderia amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, semana toda. Vamos estar ministrando sobre como passarmos pelos momentos de transição em fé e não perdemos a esperança. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Tem muita unção de Deus aqui hoje. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Obediência para Deus só é obediência quando tem a ver com a voz do Espírito Santo. O que passar de uma resposta ao Espírito Santo não é obediência, é uma obrigação religiosa. E o Senhor te diz: eu não te chamei para honrar altares de Baal na minha casa. Eu não te chamei para seguir homens que são cegos, guias de cegos. Eu te chamei para ter intimidade com o meu Espírito, intimidade com a minha palavra. E através dessa comunhão sua e minha, vai brotar toda a direção que você precisa para a sua vida. E não apenas a direção, vai brotar os detalhes do processo. Porque o Senhor te diz: eu não digo apenas para onde você vai, e nem como você vai. Eu te darei detalhes do processo. Quando eu precisar frear você, eu vou te frear. E é melhor você não lutar contra mim, porque o diabo você amarra, resiste e ele foge. Mas o meu espírito é inamarrável. Não tem como você amarrar o Espírito Santo. Então, se o negócio é você e o Espírito Santo, quem vai mudar é você. Porque ele diz em Malaquias: eu sou o Senhor e não mudo. Aleluia! Então, se ele não muda, a boa notícia é que eu posso mudar. Amém? Por que eu parei para falar sobre isso? Porque muitos cristãos, quando abandonam a religiosidade, eles ficam com as suas consciências pesadas. Quando eles chutam a religião, o sistema religioso,
a voz do homem carnal, que quer controlar e manipular você para ele e não para o reino, as pessoas ficam se sentindo culpadas. Puxa, mas eu estou pecando em fazer isso. Não, você está pecando em não seguir a nuvem do Espírito. Sempre coloque entre o que você precisa decidir e para onde você precisa ir, entre o seu espírito e o Espírito de Deus. Pastor, mas Deus usa pessoas. Usa. E como usa? Deus usa a boca de profetas, de mestres, de pastores, mas nenhuma boca humana pode substituir a voz de Deus. E o seu decréscimo e a sua perda começou exatamente quando você começou a parar de honrar o Senhor e amou mais a glória dos homens. Foi exatamente quando você decidiu honrar mais os homens que você começou a andar para trás, pensando que estava andando para frente, sentindo que estava andando para frente, mas na verdade você estava numa velocidade louca, de ré, porque sucesso não é ter tudo dando certo na minha vida, e fracasso não significa estar sempre passando por um sofrimento. Sucesso ou fracasso não tem a ver com as coisas estarem boas ou ruins, porque isso é a vida aqui na terra. Paulo disse, olha, quando chegar o dia mau, revista-se da armadura de Deus. Então, todos nós passamos pelo dia mau. Então, o que é sucesso? Sucesso é estar debaixo da direção do Espírito Santo. Sucesso é saber que eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. Sucesso é saber que eu não estou, na verdade, fazendo, eu estou funcionando, eu estou frutificando, está sendo manifesto na minha vida os meus tempos de hora após hora, os meus tempos de entrega no Espírito, os meus tempos onde eu estive no altar de incenso, queimando em oração, falando em outras línguas, adorando a Deus, tocando na sua presença, e a sua voz veio, e Ele me disse, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E a Bíblia diz, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Quantos querem esse tipo de obediência na sua vida? Diga para o irmão que está ao seu lado, ame mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Não, mas é sério, põe a mão no ombro dele, fala assim, se você amar mais a glória dos homens, aí estará a sua derrota. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar, a transição, que devia receber por herança. Interessante, antes que Israel tomasse posse da terra prometida, por volta de 400, 500 anos depois desse evento, entre 400 a 500 anos depois desse evento, Israel tomou posse dessa terra. Mas antes de Israel tomar posse da terra e entrar e possuir, Abraão peregrinou nela. Olha o que a Bíblia diz, a fim de ir para uma terra que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Meu irmão, se Deus está falando, você não tem que saber mais nada, você tem que seguir a voz do Espírito. E pela fé peregrinou na terra da promessa. Eu preciso que você repita isso comigo. Pela fé peregrinou na terra da promessa. Deus sempre te leva a peregrinar no Espírito, antes que você tome posse da visibilidade do que você está peregrinando. Aqui diz que ele peregrinou como em terra alheia.
Ele encontrou com o faraó, ele encontrou com os jebuseus, ele encontrou com os girgazeus, ele encontrou com os heveus, ele encontrou com todos os inimigos de Israel, mas ele sempre se manteve, como diz aqui, habitando em tendas. A chave está aqui. Se você quer vencer a sua transição, você tem que abrir mão de tudo que é rígido, tudo que é endurecido, engessado. Você precisa mudar de tudo que é inflexível, e você precisa habitar em alguma coisa que você monta e desmonta fácil. Diz a Bíblia que ele saiu de Ur dos Caldeus, e Abraão nunca mais morou numa cidade. Ele passou um tempo no Egito, tal, mas ele nunca mais morou numa cidade. A partir do momento que ele obedeceu a Deus, ele foi habitante de tendas. O Senhor te diz: eu te escolhi para morar em tendas. Porque como em terra alheia? Porque a terra era dele. Era dele. Aqui diz que ele saiu para uma terra que ele deveria herdar. Mas antes de herdar, ele peregrinou. Por que muitas vezes você não é curado? Porque você não peregrina na palavra de Deus sobre o assunto cura. Por que muitas vezes você não prospera? Porque você não peregrina na palavra de Deus no assunto prosperidade. Por que muitas vezes você fica preso em situações? Porque você não peregrina na palavra de Deus sobre o assunto libertação. Você não peregrina. Querido, a palavra é a terra da promessa. A palavra é o testamento. E no Espírito de Jesus está a realidade da experiência, que nós temos pela fé. E nós vamos de fé em fé, de fé em fé. A Bíblia diz que ele percorreu a terra no seu comprimento, e ele percorreu a terra na sua largura. Esse fala do nosso leite, esse fala da nossa mamadeira. Quando nós percorremos a terra no comprimento e na largura. Comprimento e largura fala da cruz. Comprimento, largura, cruz. Você tem uma cruz. Na caminhada da fé, a gente sempre começa no comprimento e na largura. A gente sempre começa na cruz. A gente sempre começa se humilhando nos pés da cruz, para que o fardo do pecado seja substituído pelo sorriso de Jesus. Para que o fardo do pecado seja substituído pela graça de Deus. Você não vai ser livre do fardo de nenhum pecado no meu gabinete, num congresso, falando com algum homem. Você precisa aceitar a cruz. Você precisa fazer como Abraão, peregrina a terra no comprimento e na largura. Dá glória a Deus, irmão. Diga comigo: leite, comprimento e largura. Erga sua mão e diga: Deus está me chamando para peregrinar a terra, para que eu entenda a sua graça. Mais forte: enquanto eu não entender a cruz, eu não entenderei a graça. E sem esses dois elementos, eu não poderei apropriar. Por quê? Porque você não vai se sentir digno de ser curado, você não vai se sentir digno de ser abençoado. Bênção e maldição para você tem a ver com a sua performance e não o que Jesus fez. Você está sempre se analisando para ver se dá. Eu quero te dizer que sempre não vai dar. Você pode fazer tudo e Jesus vai te dizer: te falta uma coisa. Vai lá, vende todos os seus bens, dá aos pobres, depois vem e me segue. Você pode se esforçar ao máximo. Jesus sempre vai dizer: uma coisa te falta. Você fez tudo. Aí você tem que dizer: vou conseguir. Jesus diz assim: uma coisa te falta. E ele diz que o que falta é exatamente o que você não consegue vencer. Vender tudo e dar para os pobres é tudo que aquele rapaz não conseguia fazer.
Mas não há condenação sobre você que não consegue. O fato de você não conseguir é um chamado. As suas fraquezas são um grito para os céus. O fato de você ser fraco é apenas uma brecha para que Deus seja forte. Porque Paulo disse: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Por quê? Porque quando eu deparo-me com as minhas fraquezas, eu deparo-me com as oportunidades que a minha fé tem de transformar o invisível no visível. Quando eu me deparo com a doença, eu me deparo com o fato de que eu estou curado. Quando eu me deparo com um problema financeiro, eu me deparo com a realidade que o meu Pai é o dono do ouro e da prata. Problemas para mim são desafios, problemas para mim são portas, problemas para mim são oportunidades, problemas para mim não são problemas, são respostas de Deus na terra. Como Paulo disse em Filipenses capítulo 1, Paulo disse assim sobre os seus inimigos: o que para eles é prova evidente de perdição, para mim é uma prova evidente de salvação. O que os seus inimigos têm como evidência contra você é exatamente a evidência a seu favor. Porque o que o seu inimigo tem de evidência contra você foi cravado na cruz. Não é que você não deve, você deve, mas foi cravado na cruz. Por isso a Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Como é bom morrer. Não a morte de Adão, que nos separou de Deus. A morte é em Cristo, que nos ligou com Deus. Como é bom morrer, porque um morto não tem mais ansiedade, um morto não tem mais doença, um morto não tem mais pobreza, um morto não tem mais nada. Por isso que Paulo disse: não tendo nada, mas possuindo tudo. Porque em Gênesis capítulo 13, Abraão percorreu a terra. Mas em Gênesis 15, ele contou as estrelas. Aí tem a ver com maturidade. Percorrer a terra é conhecer a cruz. Contar as estrelas é entender o trono. Percorrer a terra é se identificar com o pó. Contar as estrelas é se identificar com a natureza de Deus. E Filipenses diz que nós brilhamos como luzeiros no céu. Efésios diz que eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais. Então, por um lado, você tem que conhecer a cruz, meu irmão. Você tem que beber o genuíno leite espiritual. Joga fora tudo que está te empanzinando espiritualmente. Joga fora tudo que está te intoxicando espiritualmente. Joga fora tudo que está te roubando da alegria da salvação, da simplicidade da fé. Joga fora. Eu, como profeta de Deus, te autorizo em nome de Jesus. Joga fora todo engano. Mas não fique apenas peregrinando. Aceite o chamado. Deus falou assim para ele: vem para fora, porque Abraão estava na tenda. Senhor, porque eu não tenho filhos, o meu herdeiro vai ser o Damasceno Eliezer. Eu vou até dar uma chance para um Damasceno, mas o nome dele não é Eliezer, Abraão, o nome dele é Paulo. E não é agora, é daqui uns 3.000 anos. Paulo foi buscado em Damasco por Barnabé. Quando ele disse:
Meu herdeiro é um Damasceno. Ele estava fazendo uma projeção profética para Paulo. Só que o momento ali não era de Paulo, o momento ali era de Isaac. Deus manda te dizer, quando você está em transição, eu coloco as coisas nos seus devidos lugares. O que para você é ordem, para mim é bagunça, diz o Senhor. O que para você é avivamento, para mim é barulho. O que para você é reteté, para mim muitas vezes é escárnio da própria alma, tentando produzir no espírito o que a incredulidade jamais consegue gerar, que é realidade espiritual. Não, Abraão, o seu herdeiro não será o Damasceno. Eu vou tratar com um Damasceno no futuro, mas agora o meu negócio é com você. Meu negócio é com o que eu te falei. Conta as estrelas. Então, quando você passa pela cruz, você consegue levantar seus olhos. A cruz te liberta de si mesmo. Quando você peregrina na terra da palavra, você perde a consciência de si e ganha a consciência de Cristo. O Senhor te diz, filho, peregrine na minha palavra, de mãos dadas com o meu espírito, através dessa linguagem sobrenatural. Deixe essa linguagem produzir a legenda do filme. Vá assistindo o filme da minha palavra, e vai colocando a legenda em outras línguas, para que você entenda o significado, a realidade, a revelação, o poder da verdade que está de trás de uma letra. Não é nem de uma palavra, nem de uma frase, nem de um texto. Ah, meu filho, se você descobrir que de trás de uma letra da minha palavra está um universo, você prestaria mais atenção no seu coração, e você valorizaria mais o que eu estou tentando falar com você. Glória a Deus! Levanta a mão e diga, eu recebo essa palavra. Fala para o teu irmão assim, você está reclamando por quê, irmão? A gente é estrangeiro aqui, fala para ele. Olha o versículo 13. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam deste modo, olha como a confissão é importante. Os que falam deste modo, meu irmão, o seu falar revela o que você está buscando. Os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Eu abandonei Ur dos Caldeus, eu passei minha vida em tendas, mas o meu foco sempre foi a Nova Jerusalém. Olha o que diz o capítulo 8, versículo 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas. Quem vai habitar em tendas a partir de hoje? Amém? Diga comigo, eu sou um habitante de tendas. Negócio comigo é rápido. Deus falou, fui. Diga assim, hashtag voz do Espírito. Hashtag partiu. Eu estou sempre com o bordão na mão, com a sandália nos pés, cingindo com o cinto. Eu estou sempre pronto para ir aonde Deus manda eu ir, como Ele manda eu ir, a hora que Ele manda eu ir, do jeito que Ele manda eu ir, porque Ele é o Senhor do céu e da terra, e Ele tem o tempo e o modo. Ele tem o tempo e o modo. Aí ele diz assim, no verso 9, pela fé peregrinaram na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó. Ei, Jacó, você não ficou de fora.
Alguns não gostaram do título. Vou dizer novamente: ei Jacó, você não ficou de fora. Te disseram que Jacó significa o quê? Enganador, usurpador, suplantador. É verdade. Mas na minha Bíblia, no original grego e também no original hebraico, olha o que Jacó significa: aquele que pega no calcanhar. Antes de Jacó significar suplantador e enganador, você tem que ver que o coração dele nunca foi errado. O problema é que ele começou segurando o pé de Esaú, mas terminou segurando o pé de Deus. Ele começou na carne, mas terminou no espírito. E naquele dia o Senhor mudou o seu nome de Jacó para Israel. Aleluia! Aleluia! Ele sempre será o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porém, sobre Jacó, a Israel. Israel significa príncipe que lutou com Deus e prevaleceu. Jacó, príncipe que lutou com Deus e prevaleceu. Bate pé no chão, dá uma glória a Deus bem forte. Irmãos, eu fico na carne quando eu peço para os irmãos fazerem. Bate pé no chão, dá uma glória a Deus bem forte. Diga assim bem forte comigo: habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Você precisa aprender a perguntar para o texto as coisas. Isso é uma regra básica de interpretação de qualquer aula de português. Como lidar com o texto? Você faz perguntas para o texto. Sim ou não? Quando você está lendo um livro, uma revista, você interage fazendo perguntas. E aqui diz assim: herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos. Agora peraí. Cidade não tem fundamentos, casas têm fundamentos. Você não vai encontrar os fundamentos de Goiânia, você vai encontrar os fundamentos desse prédio, os fundamentos daquele outro prédio. Aqui em cima está o Carrefour, você vai encontrar os fundamentos, mas aqui diz que tem uma cidade com fundamentos. E aqui diz que eles moraram em tendas e viveram como peregrinos, como herdeiros, porque aguardavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Ou seja, enquanto você vive em tendas, há uma cidade sobre você. Enquanto você vive em tendas, há uma cidade espiritual te acompanhando. Você acha que você está sozinho? Você não está sozinho. Você está vivendo em tendas. Viver em tendas fala de prontidão para mudar. Viver em tendas fala de humildade. Abraão era um homem riquíssimo. Viver em tendas fala de dependência de Deus. Porque se vier uma tempestade de areia, conforme for, leva tudo e mata todos. Abraão teve que crer todo aquele tempo, para não ser destruído
por uma tempestade de areia. Aqueles aqui que já viram uma tempestade de areia sabem sobre o que Abraão teve que crer. Viver em tendas significa que eu estou sempre pronto para mudar. Não é pronto para fazer, é pronto para mudar. Quem você é? Eu sou quem Deus quer que eu seja. Eu vou repetir. Quem é você? Eu? Cara, é mais fácil se eu dizer assim, não mais eu vivo. Porque eu sou quem Deus quer que eu seja. Existem apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, mas um dia Paulo falou assim para Timóteo: faze o trabalho de um evangelista. Por que Paulo falou para Timóteo, faze o trabalho de um evangelista? Paulo estava falando assim, Timóteo, ainda que você seja pastor, você pode operar em outras unções. Paulo estava falando, Timóteo, ainda que você seja pastor, porque Timóteo era pastor, você pode operar em outras unções. Timóteo, sim, você é um pastor, mas eu não sou limitado em você. Timóteo, você tem um dom, mas eu tenho todos. E de repente você está lá no hospital e eu unjo você para devassar aquele hospital com avivamento e todos os enfermos serem curados. Filhos dessa promessa esvaziarão hospitais. Filhos dessa promessa esvaziarão hospitais. Em nome de Jesus de Nazaré. Eles vão entrar, vão sair e não vão deixar um enfermo lá dentro. Aleluia! Agora eu preciso ser consciente de que eu não habito na cidade fisicamente, eu habito espiritualmente. Meus pés estão na terra, mas a minha mente é a de Cristo. Por isso que Jesus falou, eu só preciso lavar os pés de vocês, porque o corpo já está limpo. Lá em João capítulo 13, ele disse isso na ceia. Jesus tirou a roupa, ficou só com as roupas de baixo e começou a lavar os pés. Os apóstolos assustaram. Aí Jesus falou assim, eu só preciso lavar os seus pés. Não há revelação que você receba que não tenha a ver com os seus pés. E o nome disso é mudança verdadeira. Eu tenho um caminhar, agora eu tenho outro caminhar. Agora eu tenho outro caminhar. Que isso? Agora eu estou em outro caminhar. Mas se você não mudar, você não vai entender o outro caminhar. Sabe por que as coisas muitas vezes não acontecem? Porque Deus quer te mudar, cara. Deus quer uma mente rápida. Deus precisa de mais velocidade aí na sua fé. Deus precisa de mais velocidade do seu espírito. Deus precisa de mais dinamismo na sua ousadia, na sua intrepidez, na sua coragem espiritual. Ei! Se uma vara vira cobra, o Senhor te diz, eu te transformo na minha águia. Se eu transformei uma vara em cobra, o que eu posso transformar você? Pastor, um dia uma mula profetizou para Balaão. Quem me garante que aquela mula não foi alguém que Deus transformou? Fé
Ou seja, a verdadeira fé é uma predisposição de servir a Deus. Repete isso comigo, põe a mão assim, como que mãos que servem. Faz assim, mãos que servem. Diga assim, fé é uma firme predisposição de servir a Deus. A fé diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E quando a fé diz e responde, ela se torna qualquer coisa que a palavra de Deus designou você para se tornar. Porque a sua identidade agora não vem mais da terra, a sua identidade é espiritual. Você não tem ideia do poder que está na sua nova natureza. Jesus ressurreto atravessou parede. Jesus ressurreto, ele não andava, ele trasladava de um lugar para o outro. De repente ele aparecia entre os 11 e dizia, paz seja convosco. Querido, você não tem ideia do que está à disposição da igreja. A igreja precisa sair da infância espiritual. A igreja precisa sair do leite. A igreja precisa mergulhar em águas profundas no Espírito. Hora após hora, hora após hora, hora após hora, hora após hora, porque Deus quer amadurecer uma igreja que reina. Que reina. Um filho se nos deu, um menino nasceu, e o governo está sobre os seus ombros. Como que eu pego o governo e coloco sobre uma criança? Porque quem não se tornar como criança, nem entrar vai. E eu quero te falar uma coisa, não inventa moda também não, viu? Não sai armando tenda aí para sua conta não. Porque Deus não vai pagar a sua dívida. Deus vai pagar a palavra dele. Ah, eu estou todo endividado, Deus não me socorre. Quem fez a dívida? Quem passou o cartão? Quem deu o cheque? Foi Deus? Ah, mas Ele não vai me socorrer, tenho certeza que vai. Mas põe as coisas no lugar dentro de você. Pra você ser feliz, para você ser resolvido. Você nunca vai deixar um caminhar para outro caminhar sem passar por uma transformação. Por que alguém passa a caminhar diferente? Porque ele mudou. As mudanças do coração determinam o nível do meu caminhar. As transformações que a fé faz determinam as dimensões que eu experimento. Ser uma terra fértil para a semente de Deus significa aceitar que outra lavoura crescerá nesse lugar. Outra plantação. Toda planta que o meu pai não plantou será arrancada. Mas agora eu tenho uma nova plantação. O nome dessa plantação não é mais Moisés. O nome dessa plantação é Jesus Cristo. Eu plantei o meu filho em você. Eu plantei Cristo em você. Eu sou o agricultor, Ele é a videira verdadeira. Você é um ramo nessa videira. Deixa eu te mudar. Por que você está lutando contra o inevitável? Não, pastor, tem gente que lá nos últimos segundos da morte ainda endurece o coração. Ok, se ele for salvo, ele vai subir, vai mudar lá em cima. Por que fugir do inevitável?
Levanta a sua mão e diga: mudar é inevitável. Olha para o irmão que está ao seu lado, fala assim para ele: se a sua vida está mudando rapidamente. Olha para os olhos do seu irmão, fala assim: é melhor você achar Deus no meio de tudo isso, porque encontrar com Ele, ouvir sua voz e responder o seu espírito, é o pote de ouro da vida espiritual. Uhul! O pote de ouro da vida espiritual é encontrar a liderança do Espírito Santo no meio da guerra, no meio da batalha, no fronte mais avançado de guerra. Eu encontro com o meu Senhor, ouço a sua voz, recebo o suprimento, recebo instrução e marcho novamente. Deus disse para si mesmo: antes que o meu povo tome posse da terra, eu preciso que alguém peregrine nela. Agora, Abraão não tinha irmãos, para nós hoje é fácil entender as coisas pelo Espírito. Mas pensa Abraão, um homem de 75 anos, com a mulher de 65 estéril, um cara que já estava, o seu corpo já estava ficando amortecido. E Deus aparece para ele e manda ele percorrer a terra. Abraão não perguntou por quê. Abraão obedeceu. Enquanto você está perguntando: por que Deus? Muitos estão passando na sua frente. Por que, Senhor? É como se Deus dissesse: filho, eu poderia até te responder, mas você não vai entender. Filho, você quer realmente saber? Eu vou te responder, mas você não vai entender. Ah, mas eu quero a resposta. Ok, você vai percorrer a terra no comprimento e na largura, ok? Tá, entendi. Isso fala da cruz, a base do evangelho. Depois lá na frente você vai contar as estrelas, não vai? Vai. Você vai ter percepção de altura e profundidade. Comprimento, largura, altura e profundidade. Leite tem a ver com comprimento e largura. Maturidade tem a ver com altura e profundidade. Agora, se eu tenho, vou falar matematicamente, geometricamente, se eu tenho largura, comprimento, altura e profundidade, eu tenho um cubo. E Apocalipse diz que a cidade é quadrangular. A cidade é quadrangular. Ela tem a mesma altura, a mesma altura, a mesma profundidade, o mesmo comprimento e a mesma largura. Eu não entendi, Senhor. Pois é, você não ia entender mesmo. Você ficou me perguntando, eu estou te respondendo. Ou seja, enquanto você peregrina, eu formo a minha cidade em você. Enquanto você peregrina, eu edifico a nova Jerusalém em você. Sabe por quê, Abraão? Porque lá na frente, o que você vai se tornar é essa cidade. Você vai descobrir que essa cidade tem boca, tem olho, tem ouvido, fala e anda. E você vai descobrir que essa cidade, lá em Apocalipse 19, ela é a noiva ataviada. A nova Jerusalém, como noiva ataviada, que desce do céu. Sabe quando isso vai acontecer, irmãos? Quando Jesus voltar, e ele encontrar com o povo judeu, e os judeus perguntarem: que feridas são essas nas suas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Zacarias 13:6. Agora, fiquem quietos aí, porque
eu sou o Messias, eu sou Yeshua Hamashia. Fiquem quietos, aguardem, porque eu quero apresentar para o universo a minha esposa. Olha lá, está chegando Israel, olhe principados, olhe potestades, olhe todo o universo, a nova Jerusalém que desce do céu. O maior momento na segunda vinda de Cristo não é quando Ele encontrar com Israel, é quando Ele manifestar a igreja. Aleluia! E Deus não mudou. O melhor momento para Ele não é quando Ele atinge os religiosos, é quando Ele revela a sua noiva. Nossa, pastor, eu vou ter que ouvir essa palavra umas 10 vezes para entender. Ouvi 50, mas se for perguntar por quê, diga, levanta as suas mãos e diga assim: meu chamado é ouvir e crer. Diga, meu chamado é ouvir e crer. Lá na frente tudo vai ficar claro. Mas se você quiser eu vou te contar. Eu estou construindo dentro de você aquilo que você receberá como herança. Eu estou te tornando noiva. E um dia eu vou te apresentar para o universo. Hoje eu te apresento para um Exu Caveira, para um Tranca-Rua. Eu te apresento para uma igreja religiosa para você derrubar os altares de Baal ali e pôr Jezabel para correr. Hoje eu te manifesto, mas a grande manifestação vai ser naquele dia, quando eu voltar com os meus anjos e Israel me abraçar como meus amigos, eu revelarei a minha esposa. Deus ama tanto Israel, que Deus fez um reboliço e colocou os gentios como um ponto de ciúmes para os judeus. Para que, mesmo através de um ciúme, alguns judeus se convertam hoje. Isso está acontecendo em toda a terra. Judeus estão sendo salvos hoje em toda a terra. Atraídos pelo ciúme, mas salvos pela graça, não pela lei. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Diga para o irmão que está ao seu lado: deixa Deus te transicionar, irmão. Levanta a sua mão e diga assim: transicionar de dimensão, transicionar de nível de fé, transicionar em operações da unção de Deus na minha vida, transicionar em relacionamentos. Não vou andar mais com certas pessoas, mas não vou mesmo. Vou andar com outras pessoas que têm a minha mente, que têm a minha compreensão, que têm comunhão com a minha fé. Eu vou encontrar as minhas almas gêmeas, porque eu fui engolido pela baleia, e eu estou no ventre do peixe, e eu só vou andar com quem eu encontrar no ventre do peixe. Por que que eu e o Hudson, a gente dá tão certo? Hoje uma irmã do Japão estava falando comigo sobre você. Por que que eu dou tão certo com o Hudson? Porque eu encontrei esse cara no ventre do peixe. A gente estava indo para Nínive. Eu fui lançado. A turma do barco me pegaram assim, ó.
Quem você encontra no navio são todos que não vão ficar com você. Quem você encontra na barriga do peixe nunca mais te larga. Eu não quero conhecer pessoas no barco da rebeldia e da incredulidade, e dos interesses próprios, e do egocentrismo. Eu quero encontrar habitantes do ventre do peixe. Está tudo escuro, o cheiro está horrível, estou preso em algas, mas alguma coisa está acontecendo, porque eu estou percebendo que o tempo passa e eu não morro. Eu estou aqui mergulhado em sucos gástricos poderosíssimos, mas eu não derreto. Eu não sou digerível. Coitada da baleia. A Bíblia não diz que é baleia, a Bíblia diz que é um grande peixe. Eu estou aqui parafraseando. Coitada da baleia, ela engoliu o cara errado. Coitado daqueles que te põem no ventre do grande peixe, porque o ventre do grande peixe simplesmente se chama a escola do Espírito Santo. 3 dias depois que ele percebeu que não morria, ele começou uma oração. Dentro da barriga do peixe, Jonas falou assim: clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Ele não disse: Senhor, me tira daqui. Ele já falou fé. Clamei ao Senhor e Ele me ouviu. E ele começou a fazer uma oração de fé. E ele começou a gerar fé na barriga do peixe. Jonas transbordava de fé. E diz assim a Bíblia: falou o Senhor ao peixe. O seu papel é falar fé. O papel de Deus é falar com o peixe. Aleluia! E não importa que peixe seja, ele vai te vomitar na praia. Puxa, pastor, eu não sabia que eu peregrinaria em lugares como esse. Porque eu só sinto algas me enrolando, não enxergo um palmo na minha frente. Mas eu estou percebendo que tem outras pessoas aqui comigo. E eu acho que eu achei a minha tribo. Acho que eu achei o meu povo. Meu Deus. Ai. Se eu continuar agora, eu vou entrar em outro lugar. Vou precisar continuar amanhã. Você vai ter que voltar aqui. Porque peregrinar na terra por fé te leva a estar debaixo de uma cidade que tem fundamentos. Ou seja, sua fé na terra tem um lastro espiritual. O que é lastro? É garantia. Por isso que Hebreus capítulo 6 diz que a âncora penetra além do véu. A nossa âncora não é para baixo, a nossa âncora é para cima. O escritor de Hebreus diz sobre a âncora da alma que penetra além do véu. Hebreus 6. Hebreus 6, a âncora da alma que penetra além do véu. Ou seja, não importa o quanto chacoalhe na terra, está garantido lá em cima. Aleluia! Não importa
quantas tempestades venham, minha alma está ancorada na esperança. Minha esperança é substantificada pela fé, e eu vou de fé em fé, de glória em glória. Pergunta para o irmão que está ao seu lado assim: você acha que Deus está brincando com você? Não. Abraça com ele, põe a mão no ombro dele e fala assim: guerreiro. Fala mais forte: guerreiro. Você acha que Deus está brincando com você? O que ele falou não é poderoso para cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele disse, ele fará. Ele não é homem para que minta. Então a minha vida não fará Deus mentiroso. A minha vida demonstrará o poder da verdade. Dá um glória a Deus bem forte. Posso te dar só uma casquinha? Não, eu estou terminando. Mas posso te dar só uma casquinha para amanhã? Depois que você peregrina na palavra e se enche da Nova Jerusalém, ou seja, o que você é aqui, você é lá. Seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita nos céus. Olha o verso 11. Olha o verso 11, se você tem coragem. Pela fé também. Esse também aqui é muito forte, irmão. Esse também significa que pessoas que você pensa que ficarão de fora, não ficarão de fora. Até que foi Abraão. Aí ele muda, ele fala: pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Deus prometeu a Abraão, mas quem foi mãe foi Sara. Aqui tem um mistério. Eu não posso continuar, porque nós vamos entrar nos efeitos de uma vida transicionada. Nós vamos entrar nos efeitos de uma vida de tendas, de tenda em tenda. Agora, querido, preste atenção em algo. Israel habitou em tendas no deserto. A igreja habita em tendas no Espírito. Abraão peregrinou na terra da promessa. Israel peregrinou no deserto. O Senhor te diz: siga tua alma, e você vai peregrinar no deserto. Siga meu espírito, e você vai peregrinar na minha palavra. Posso repetir? Siga tua alma, siga tua vontade, tuas emoções, teu intelecto. Interprete as coisas como os homens. Interprete naturalmente, e você vai peregrinar no deserto. Agora abandone a influência da alma e agarre a fé. Irmãos, a fé precisa ser agarrada. A fé precisa ser agarrada. A fé, sabe quando a águia está voando, ela vê um peixe, e a águia vem com toda velocidade. A águia consegue ver o peixe dentro do rio, e ela vem com toda velocidade, ela joga suas asas para baixo. Quando ela está chegando perto, antes de mergulhar, ela faz assim com as asas, e as garras da águia cravam-se no peixe. O Senhor te diz: você é meu peixe, e eu te agarrei. Eu te tirei de uma vida e te dei outra vida. Você se tornou comida para o meu filho, e você foi absorvido no corpo de Cristo. Você não é mais peixe, você é Cristo na terra. Você virou comida de Cristo, pão de Cristo, peixe de Cristo. Então não seja morno, não seja morno,
E também não seja frio. Porque quem é morno, ele lá. Mas quem é quente, começa a funcionar. Diga comigo, eu agarro o espírito da fé. Eu costumo falar assim, deixa eu te contar um segredo meu, que talvez a maioria não sabe. Não me pergunte, porque eu respondo. Todas as pessoas que andam muito perto de mim, não me pergunte, porque eu respondo. O que é isso, pastor? Isso é andar livre. Porque não importa o que eu vou responder, importa em quem eu creio. A surpresa não é a minha resposta, é a graça que cobriu tudo. Ué, chegou? Chegou. Estava? Onde que ele estava? Você sumiu do espírito por alguns momentos. Amanhã nós vamos aprender sobre quais são os frutos da peregrinação. Ou seja, quais são os frutos de um andar de fé. Amém? Se você trouxe sua oferta, pode colocar ali, ou onde Deus mandar, glória a Deus. Amanhã, 7h30, o fogo continua. Graça e